Queridos irmãos e irmãs, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro da tarde de hoje, mais uma vez com a nossa irmã Sueli, fazendo o estudo da tarde. O assunto é o homem e a mulher, ou seja, nós. Vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece, para darmos início ao nosso encontro da tarde de hoje. Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez na tarde de hoje. Que a nossa irmã que fará uso da palavra possa ser bem intuída e amparada pelos trabalhadores da espiritualidade nesta casa, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão para nos auxiliar e nos orientar. Que possamos contar com esse auxílio e que no final desse encontro que possamos sair daqui um pouco mais aprimorados e evoluídos, amparados por essa doutrina tão regeneradora que nos conduz à verdade. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome, e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Nossa irmã Sueli com a palavra, então. Boa tarde a todos. Estamos chegando aí às últimas questões abordadas na Lei de Igualdade, que é a questão da igualdade entre o homem e a mulher. É longa e penosa a caminhada dos espíritos encarnados em corpos femininos, né? Muita exploração, tanto que eu falo que eu vou negociar na próxima, né? Eu vou negociar na próxima, se não puder vir em corpo masculino, eu acho que eu vou ficar por lá algum tempo. Como se isso fosse uma opção pura e simplesmente, né? Na semana que vem, nós vamos abordar a sexualidade. Por conta dessa parte de homem e mulher aqui que a gente vai falar hoje, abordamos num domingo, o último que estivemos juntos, mas vamos abordar a semana que vem, porque é um assunto bastante interessante para a gente, assim, conhecer conceitos que possam nos ajudar, né? Então nós vamos ver nessa de semana que vem que o espírito ora reencarna em corpo masculino, ora reencarna em corpo feminino. Esse ora não quer dizer assim, imediatamente, como eu estou pensando, né? Eu vou para a dimensão espiritual, chego lá, só aceito renascer em corpo masculino. Isso não é bem assim. A troca de polaridade, ela tem que existir, mas ela vai existir de acordo com a necessidade kármica, no momento em que se fizer necessário, necessária, no caso, a polaridade, né? A mudança de polaridade de sexo, já que o espírito não tem sexo. Mas os espíritos reencarnados em corpos femininos sofrem muito, é muita exploração, é longa e penosa a caminhada da mulher em busca da sua liberdade, do seu espaço, né? de alcançar o seu espaço no mundo, até mesmo dentro da casa, porque o espaço que reservaram para a mulher dentro da casa, ela não quer. E ninguém gostaria de ter também, não é? É tão bom, que se nós tivermos com uma pia cheia assim, lotada de louça, é possível que alguém da casa deixe até de tomar seu cafezinho se não tiver uma xícara limpa, deixa de usar um pratinho porque vai ter que lavar, como se quebrasse a mão da pessoa ir lá lavar uma xícara. Isso é trabalho de mulher. Eu gostaria de saber onde que está escrito isso. Em qual manual, em qual livro, eu queria. Acho que não tem, né? Se tiver, deve ser por algum autor machista, né? Porque não tem. Esse negócio de trabalho de homem, trabalho de mulher, a gente vai ver aqui, na igualdade de direitos do homem e da mulher, essa questão aí abordada pelos espíritos. Então, vamos à primeira questão. Aqui primeiro a gente vai fazer essa abordagem, né? Então, é longa e penosa a injustiça praticada contra a mulher,
desde o princípio da humanidade. Desde o princípio mesmo. Né? A humanidade está simbolizada no seu princípio aí por Adão e Eva. Né? Quem foi que enganou, hein? A Eva. O pobre do Adão foi enganado? Nem chegou a ser, né? Quem enganou foi a serpente, enganou a Eva aceitou. Aí ficou aquela coisa, né? Aquela imagem da mulher como aquela que enganou o homem, né? A pervertida, a devassa, que obrigou, então, a perda, né? Que deu início à perda do paraíso. A gente sabe que a simbologia não é essa, né? A perda do paraíso, na simbologia, quer dizer a conquista do conhecimento. Né? A conquista do conhecimento. O que ia adiantar viverem ali, né? Flutuando naquela floresta, naquele Éden, né? Para lá e para cá, fazendo o quê? Fazendo o quê? Nem sexo, porque isso não existia lá, né? Pois é. Então, realmente, a Eva significa mulher, né? Vida, então, ela foi taxada disso aí. Mais para frente, veio aquelas santinhas, Marias, né? As Marias, simbolizadas pela mãe de Jesus, né? Aquela que era renegada, era abnegada e compassiva, sempre aquela imagem, não é, santificada da mulher. Mas, se a gente for pensar, quem é a mais cobiçada, a Eva ou a Maria? Quando alguém quer casar, vai procurar Maria ou vai procurar Eva? Vai procurar Eva. Estou enganada? Estou errada? Não estou. Né? Aí o que acontece? Ele nem deixa a Eva existir, faz da Eva uma Maria. E as Marias ficam lá, né? Naquela coisa, né? Dentro do lar, fazendo aquele trabalho cansativo para no final do dia ainda ter que ouvir: pô, você não faz nada, né? Nem trabalho. As crianças falam assim: seu pai é o quê? Ah, meu pai é mecânico, meu pai é dentista, meu pai é engenheiro. E sua mãe? Não faz nada. Né? Ainda pergunto por que eu quero reencarnar homem. Né? Aí a gente está nessa, né? Segundo os espíritos, reencarnar. Tem aí um alentozinho, né, pra gente, ó. Reencarnar em corpos femininos acelera o progresso, a evolução. Aí eu digo, eu tô fora desse progresso, dessa evolução, porque eu sou uma inconformada. E quem não se conforma, não evolui. Né? Quem reclama, evolui. E eu reclamo o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Morro de inveja da felicidade dos homens. Pois é. E a Marta Medeiros, ela tem uma crônica muito interessante que eu gostaria de ter escrito, porque aquilo ali parecia que era a minha ideia ali, né? Aí tem uma frase assim: os homens são mulheres felizes. Concordei plenamente. Porque tudo que a gente precisa para ser feliz é ser assim, né? Como os homens são. Então é bom demais. Aí vira um médico: quantas viúvas você conhece? Quantos viúvos você conhece? Muitas viúvas e poucos viúvos. Eu falei, porque a mulher tem tanto problema que ela tem que se tratar, ela tem que estar lá, ó, fazendo, tá? Frequência aos médicos, né? Homem tem o quê? Nada. Tem uma próstata para dar problema. Mas o que dá problema na próstata, a gente também tem. Tem ovários, tem útero, tem colo uterino para dar câncer, né? Quantos homens desenvolvem câncer de mama? Uma porcentagem mínima, perto da quantidade de mulheres que até morrem,
de câncer de mama. Então eu falei com ele, ele é muito meu amigo, eu falei, você não vai querer perder minha amizade, começando a defender, né? Claro que realmente a mulher tem uma trajetória bastante... Tem que queimar a etapa mesmo, né? Evolutiva, senão não vale nem a pena. Agora, tem uma coisa que anula tudo de desagradável na encarnação das mulheres. E que o homem não tem. Não sei se pode ter para frente, né? Que essa evolução aí tecnológica é uma coisa. A maternidade. A maternidade aplaca todas as insatisfações, né? Todas. E realmente é verdade isso, porque é algo que é indescritível, inigualável, inimaginável, né? É um amor incomensurável. É realmente um ponto favorável, mas tinha que ter alguma coisa muito boa também, né? Para ajudar. Pois é. Mas eu não sei se nem assim eu estou querendo voltar à mulher, não. Mas vamos lá. Por sua aparência mais frágil, corpo mais delicado, a mulher foi sempre considerada inferior ao homem, sofrendo discriminação em todos os tempos. Ainda hoje, em nossos dias, mesmo em países adiantados, ainda vemos resquícios discriminatórios. De longe, assim, a pessoa vê uma barbeiragem no trânsito, aí o outro pode contar que é a mulher que estava dirigindo. É a mulher que está no volante, né? Sempre. A pobre é que... E pela estatística, elas provocam muito menos acidentes. Não, elas sofrem menos acidentes. Aí eles falam, não, é claro, ela não sofre acidente, ela passa e larga aquele rastro de acidente para trás, de tanta besteira que faz no trânsito. Então nós, ou a gente leva isso na brincadeira, na piada, ou então fica lá sofrendo amargurada, né? O que não vale a pena. Esta discriminação é muitas vezes permitida inconscientemente pela própria mulher, condicionada que foi durante séculos a viver em função da vida do homem e a se considerar ser acessório e não principal ou igual. A começar pelos 10 mandamentos, né? Que coisa mais machista! Olha que horror! Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não tem lá, não cobiçarás o marido da tua próxima. Não tem. Olha, isso aí é horrível. É horrível, né? E ainda tem mais aqui, ela era propriedade do marido e o chamava de patrão ou de senhor, podendo ser repudiada por ele. Mas ela nunca podia repudiar. Jamais a mulher poderia deixar de atender, entre aspas, servir ao seu patrão, né? Isso aí eu fico inconformada, mas eu fico irritada, eu passo mal, sabe? Porque realmente isso aqui, nesse nosso mundo aqui que não impõe nada, né? Imagina lá pro Oriente, que coisa horrível que é. Aí vira meu amigo, você reclama tanto que você vai nascer lá. Eu falei, Deus me livre. Imagina eu ter que usar burca. Eu que morro de calor. Imagina aquele lugar quente, 50 graus lá. Tá doido, isso aí realmente é um sofrimento horrível. Aí é castigo na certa, né? A pessoa tem que ter feito muita bobagem mesmo, né? Dentro de casa, as famílias também são responsáveis. Quando tem casal como filho, a menina e o menino, dão tarefas para a menina fazer. Arruma seu quarto, viu? E aproveita e arruma o quarto do seu irmão. Ué, por que ela tem que arrumar o quarto do irmão? Tem não. Ele que tem, não foi ele que estragou lá, que desarrumou a cama? Ele que arrume, né? Quem lava a louça? Quem suja? Essa, para mim, é uma boa política, não é? Então, não, bota lá, dá logo uma vassourinha de presente para a criança, menina, um joguinho de casinha, de panelinha, uma tábua de passar roupa com ferrinho de passar roupa. Tá doido, minhas netas, nunca que elas vão ganhar um negócio desse de mim.
Aí a minha prima, deixa, pode dar, porque eu brinquei mais que minhas irmãs e hoje eu passo assim, ó, distante de uma cozinha e de serviço doméstico. Falei, mas vai que ela gosta, né? Vai que interesse para ela uma coisa dessa. Aí a pobre vai ficar lá, uma Maria da vida. Não dá, né? Hoje os tempos são outros, mas a gente é muito responsável por essa coisa. A menina tem que ajudar, o menino não precisa. Eu não, botei os meus desde cedo para fazer tudo. Hoje eles são auxiliares domésticos, né? Aí, não, e outra coisa que a mulher fala que é um erro. Olha, meu marido me ajuda tanto com as crianças. Ajuda coisa nenhuma, ele tem que fazer, isso nem ajuda não, é tarefa. É tarefa, tem que fazer, ué. Por que não? Por que tem que ser diferente? Não é ajudar. Fica agradecida porque o marido ajuda. É dever dele fazer isso, né? Tem que fazer. Tem louça suja? Ajuda para lavar? Ajuda? Não, vai lá e lava. A mulher não ajuda o marido a lavar a louça, ela lava a louça. Ele também não tem que ajudar, tem que lavar. Quando precisa, quando não precisa. E daí, assim por diante. São tarefas divididas, né? Claro, todo mundo está lá sujando. Né? Então, mas a minha geração não era bem assim, né? Os maridos da minha geração não eram assim, não. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, olha, que coisa horrível, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Que lei? E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Eu estaria condenada ao fogo do inferno, né? Aqui, Paulo, primeira carta aos Coríntios. Paulo, né? Agora, ele falou de acordo com a época, de acordo com o seu tempo. Isso aí, realmente, se hoje a gente ainda tem discriminação com a mulher, imagina, lá para trás, né? É uma questão cultural mesmo. Na primeira carta aos Timóteos, ele também continua, ó. A mulher aprenda em silêncio com toda a sua sujeição, a sua submissão. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Está lá. A Eva foi enganada e desencaminhou o pobre do Adão. Né? Ninguém merece ouvir uma coisa dessa, né? Só se for para brigar, né? Agora, olha aqui, botei algumas, eu tenho várias, porque eu fiz uma pesquisa grande sobre essas citações horrorosas. Aí vem, como que pode pessoas influentes como estão aqui descritas, falando essas besteiras, esse festival de besteirol sobre a mulher, queria o quê? Que a mulher fosse tratada com respeito desde sempre? Não, olha só. Há sempre um macaco na mais bela e angelical das mulheres, Balzac, né? Existe o princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem, e um princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher, Pitágoras, e vem Santo Agostinho por aí, que é pior. A mulher é o mais temível dos males. Eurípides, um grego dramaturgo, falando essa besteira. Agora, olha Rousseau. A educação da mulher deve ser exclusivamente orientada no sentido de fazer dela a criada do homem. Que coisa horrorosa, né? Olha aqui. A mulher é uma besta insegura e instável. Santo Agostinho. Santo Agostinho falou isso. Santo Agostinho. Fiquei decepcionada com Santo Agostinho.
Muito decepcionada. Fiquei de mal com Santo Agostinho. Aí, pensa, dá para respeitar a mulher desse jeito aqui, com essas criaturas formadoras de opiniões, falando essa bobagem? Não dá. E lá vamos nós, encarnados em corpos femininos. Mas não fiquem felizinhos, não, porque, homem reencarna em corpo feminino, né? Então é a nossa vingança maligna. Não adianta, né? Vai chegar lá um dia. O homem situou a mulher no mundo doméstico como objeto do seu prazer sexual. Como ser inferior, ela deveria cuidar da função reprodutiva, encarregando-se dos trabalhos do lar, tecendo e fiando, a aguardar a volta do companheiro à casa após tranquila libertinagem. A pobre da mulher nem prazer sexual podia ter. Nem acariciada ela podia ser. Porque o sexo com ela era em cima de um lençol com um buraco assim. Nas partes importantes. Ou melhor, na parte importante. Né? Porque era só para procriar. Né? E a visão que os espíritos nos dão sobre sexo é belíssima. O sexo tem 4 funções. Uma, prazer. Segunda função, procriação, que é a criação não só de formas físicas, mas a criação de tudo que existe, né? A outra função sexual é realmente dar formas a tudo que se tem. E a outra é a canalização dessa energia fortíssima, que essa energia é da alma. Ela está apenas representada no corpo físico. A canalização dessa energia quando acontece algum transtorno sexual, tipo polaridade invertida no corpo físico. Né? São aquelas almas com polaridade feminina que reencarnam em corpos masculinos e vice-versa. Então, havendo essa inversão, nós temos aí uma mudança de polaridade, muitas vezes ou brusca ou quase que inexistente, num corpo que não corresponda àquela sexualidade que aquela alma traz de vidas passadas. Então, isso aí é complicado. Somente a canalização da energia poderá ajudar essa pessoa a se livrar desses problemas, para que ela tenha, então, né, mais tranquilidade nas próximas encarnações. Então, nós vamos abordar muito esse tema semana que vem, para a gente avaliar isso. Então, na verdade, né, a mulher ficou castrada, né, não materialmente falando, mas psicologicamente falando, ao longo do tempo. Né? Ela era somente para procriar, só para isso. Né? Enquanto que ele se divertia bastante fora de casa e ela tinha que estar lá, disposta para ele, quando ele chegava. Usava-se até aquele tempo. Você vai me usar hoje? Isso está na história, está aí, né? É só pegar a história que vai ver. Era assim que ela perguntava para o marido: você vai me usar hoje? Uma coisa terrível, né? Era algo assim horroroso. Numa segunda fase, como consequência de seu esforço, de seu forçoso ingresso no mercado de trabalho e acesso aos meios de informação, a mulher toma consciência de seus direitos e passa a lutar por eles. Até pouco tempo atrás era assim, né? O homem mandava no mundo, eram dele o pensamento, a ação e a expressão. Ela tinha que ficar calada, ela não podia falar nada, né? A mulher reinava no lar. Para ela restava o sentimento, a introspecção e a reflexão. Tem até uma musiquinha, né? Mãe, a rainha do lar. Coisa horrível essa frase, né?
ela é importantíssima no lar, fundamental, como a gente vai ver. Mas não precisa reinar, não. Ela pode ser só princesa, o homem pode reinar lá no lar, né? Fazendo um monte de coisa que a mulher já faz, né? Bom, com Jesus, começa a valorização da mulher, que veio a ser coroada com o Espiritismo. Jesus exaltou a mulher, né? Joana de Cusa, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Jesus fazia questão de ir à casa dele e fazer pregações na sala, né? Tanto que Maria, quando Jesus chegava, Maria se sentava, largava todo aquele serviço doméstico que ela tinha horror de fazer, devia ser minha parenta, ela tinha horror de fazer isso. Ela sentava e ficava lá, né, bebendo aquelas palavras do mestre, aquela água viva, né? E Marta lá, e limpa, e varre, não sei o quê. Aí Marta ficava com raiva de Maria, porque Maria não fazia. Senhor, não achas que Maria deve me ajudar? Aí Jesus falou assim: Marta, Marta, te preocupas com muitas coisas, e o mais importante deixas para lá. Que era beber aquela água viva que Jesus falava. Era informação, era o conhecimento, que ela largava para lá para ficar varrendo e limpando, né? Na pergunta 817, Kardec perguntou: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Pergunta machista também, né? Essa que Kardec fez. Mas naquela época não era, né? Então Kardec era um homem daquele tempo, né? 1800. Então, aí eles respondem: Deus deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. A inferioridade moral da mulher, em certas regiões, procede do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela. Uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Porque a mulher tem menos força física que o homem, né? Claro, ela tem menos força física. Ela tem menos massa muscular, né? Ela tem mais, para infelicidade e desespero geral da nação feminina, mais gordura. Principalmente na região pélvica. Importante para quê? Para a gestação, né? Para a gestação, para aquela função maior a que ela foi destinada. Na 820, Kardec pergunta: a debilidade física da mulher não a coloca na dependência do homem? E eles respondem: Deus deu a força a uns para proteger o fraco e não para o escravizar. A força aqui não faz parte dessa resposta, né? Apenas uma colocação. A força física pertence ao corpo e a força moral e intelectual pertence ao espírito, né? Então a gente vê que não tem nada aí que possa inferiorizar a mulher, a não ser a sua atitude indigna no mundo. Mas aí não só a mulher, quanto o homem também. Porque a inferioridade moral está na atitude, no comportamento desses espíritos encarnados, seja em corpos masculinos, seja em corpos femininos. Comentário de Kardec: Deus apropriou a organização de cada ser as funções que ele deve desempenhar. Se deu menor força física à mulher, deu-lhe, ao mesmo tempo, maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e a debilidade dos seres confiados aos seus cuidados, né? Sem dúvida, a mulher, por ela ter menos massa muscular, por ela ter mais tecido adiposo, a mulher é mais macia, né? É mais macia. O homem é mais musculoso, né? Tem um colo mais duro, a mulher é mais macinha, né? Realmente as crianças se sentem mais aconchegadas, né, no colinho da mamãe. Aí fica aquele grude no início, né? A mãe, às vezes, se ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que se esconder ou passar longe, porque a criança quer o colo da mãe. Não só, né, por aquele alimento que realmente ela tem para oferecer, aquelas que amamentam,
mas também por ser aquele colinho gostoso, né? A mãe é mais sensível, ela tem aquele algo a mais necessário para aquela criança que está ali. 819. Com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Para lhe assinalar funções particulares, que é essa da maternidade, né? O homem se destina aos trabalhos rudes por ser o mais forte, e a mulher aos trabalhos suaves. E ambos a se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amargura. Tá vendo? Olha aqui que importante. Isso aqui é do Espiritismo. E ambos a se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amarguras. A mulher tem muitas vantagens sobre o homem no que diz respeito à observação, né, à intuição. Mas mulher, de uma maneira geral, é desorientada nos espaços. Ela tem pouca orientação nos espaços abertos, né? Nos espaços abertos, porque espaços fechados, não. Ao contrário, sabe tudo, onde está tudo e acha tudo. E homem não acha nada, né? Não acha nada na geladeira, você fala, tá ali, ó. Você sabe até a prateleira que tá, né? Vai lá, olha, não tá não. Aí o que dá vontade da gente fazer? Né? Se eu for aí achar reticências, né? É igual gaveta, a gente tem que sair da tarefa que a gente estiver realizando para ir lá procurar uma camisa que está só embaixo da outra. Ela não está em cima, mas também não está enfiada lá embaixo, mas não sabe fazer isso aqui para ver que está ali. Aí eu não sei, dá vontade da gente matar a pessoa, né? Naquela hora ali. É uma coisa inexplicável? Não, não é inexplicável. Os cérebros masculino e feminino trabalham diferente. Porque desde os tempos idos, né? Lá para trás, o homem tinha que caçar. O que é que ele tinha que ter muito bem aguçado? A sua visão para frente, a visão frontal. Ele precisava atirar e acertar. Então ele desenvolvia isso muito bem. A mulher teve que desenvolver aquela visão periférica. A mulher enxerga para trás, para tudo que é canto. Vai com uma mulher para uma festa, né? Em 2 segundos ela sabe a roupa de todo mundo, sabe até se a amiga usou aquela roupa em 3 anos atrás. Ela sabe. O sapato que não está combinando com a roupa, e aquela bolsa então, nossa, aquela bolsa não dá certo com aquela roupa. Isso em 2 segundos, ela vê isso tudo. E o homem se preocupa com isso. O homem vê aquele amigo lá na frente e não quer saber se ele está com um terno que ele já usou, se não está, né? E a intuição? Às vezes a gente encontra com uma pessoa, né? A mulher encontra com um casal assim, amigo, né, do outro. Aí ela, dali a pouco sai, ela vira pro companheiro e fala assim, ó, não dou um mês para esse casamento aí. Não dou um mês. Tá maluca, mulher? Eles se gostam. Pô, tá doida. Aí não é que dali um mês a gente recebe a notícia? Aí o outro fala assim, mas como é que você sabe? Ah, não, você viu? Ele tá diferente. A camisa tá meio amarrotada. Ele não tá, o cabelo tá grande, a barba tá por fazer. Aquilo ali tem coisa. E tem. E tem. Então, ó, competir com a intuição feminina não façam os homens aí que não vão ganhar. Porque a nossa intuição é uma coisa que até nos assusta, né? Até nos assusta. Porque a gente teve que aprender isso para cuidar da prole. Para ter cuidado, para estar atento a tudo. Se aproximasse um animal da nossa tenda, né, lá no passado, do nosso iglu, seja lá onde for, a gente tinha que proteger a prole. Já repararam aqui os homens e as mulheres? Reparem uma coisa que é engraçado. Depois que eu me inteirei desses conhecimentos aí com os pesquisadores, eu comecei a observar isso.
quando um casal entra para um restaurante, seja onde ele tiver que se sentar ali, ele procura o lugar de frente para a porta. E a gente não liga, ele já vai, aqueles que são mais cavalheiros e gentis, que hoje já não tem muitas essas coisas, ele já vai acertando a cadeirinha que fica de costa para a porta para a gente sentar. Aí eles dão a volta e sentam-se de frente para a porta. É aquilo que está lá, né, há milênios passados, de estar atento na sua visão frontal. É por isso que ele não acha nada nas gavetas, na geladeira, porque ele tem outras preocupações, né? Datas e observar, né? A mulher corta 2 dedos de cabelo, chega em casa, ela quer que o pobre coitado perceba que ela cortou 2 dedos de cabelo. E se ele não percebe, aquilo dá uma briga. Mas ele não vai perceber nunca. Ela quer que ele lembre, né, do primeiro passeio, quando começaram a namorar. A data do primeiro passeio, não foi nem do namoro, entendeu? Porque do namoro, às vezes, ainda fica chamando, mas aquele passeio que foi feito, não sei lá onde, vai morrer querendo, porque isso não vai acontecer nunca, né? Eu acho que ou eu fui homem na outra encarnação, ou eu quero tanto ser homem que eu tenho algumas coisas masculinas. Não sei nada de data. Nada de data. Nada. Há um dia, o último aniversário de casamento, vou contar não, vocês vão... 45, né? Aí eu cheguei em casa... Ele falou assim, você sabe que dia é hoje? Eu não sabia nem que dia que era, né? O dia da semana ali. Sabia que era dia da semana, dia do mês. Eu falei, hoje? E não sei não, que dia? Não sabe que dia é hoje? Eu falei, não. Ué, hoje é aniversário de casamento nosso. Eu falei, é? Aí eu lembrei que era dia 22 de janeiro. Mas eu não lembro de nada. Imagina, data. De um não mesmo. Então, as pessoas acham que o pobre coitado do companheiro, do homem, vai ter que lembrar essas coisas. Ih, está desligado, mas tem que ligar a bênção. Mas não vai nunca lembrar disso. De jeito nenhum. E se lembrar, ele tem uma alma feminina que se preocupa muito com essas coisas, né? Realmente, são coisas que a gente tem que entender para que haja vida. Segundo até aquele... Tem um orador muito engraçado lá da Paraíba, que ele às vezes faz umas palestras, ele tem uma que existe vida após o casamento. Para que exista vida após o casamento, a gente tem que entender certas coisas que o homem não vai fazer, vai reclamar, porque tem coisa que eu reclamo há 45 anos. E não fez, e não vai fazer. Então eu paro de reclamar ou eu morro reclamando. E não vai fazer, né? Porque não interessa. Não está, entendeu? Não tá no esquema masculino. Então não adianta eu ficar exigindo certas coisas. Por isso que aquele que ainda está iniciando, comece a se inteirar, né, do perfil masculino e do perfil feminino, para poder existir vida após o casamento. Senão, vida tem, né? Mas a qualidade é ruim. Bom, a polaridade feminina reúne o quê? Ternura, humildade, delicadeza, sentimento, intuição e amor. E uma polaridade masculina faz o espírito se desenvolver assim. Desenvolver a energia, a força, o poder, o racionalismo, a iniciativa e a coragem. Mas nada impede que essas coisas se misturem. Esse é o objetivo das encarnações em corpos masculinos, ora em corpos femininos. Então, quanto mais encarnações nós reunirmos nas polaridades, nas duas polaridades, mais nós vamos nos inteirar disso aí, até que
vamos alcançar a unissexualidade. Mas isso, milênios e milênios ainda para a gente cumprir. Aí o espírito não mais reencarna em corpos físicos, que ele não precisa mais. Que ele já fez todo o seu progresso, né? Já reuniu tudo que ele necessitava. Isso aqui é pouco, não é só isso aqui, né? Isso aqui é o principal. E realmente, né? A mulher, ela tem mais isso, até porque nos estudos que foram feitos de ressonância magnética do cérebro masculino e feminino, as mulheres, elas, ao assistirem cenas tristes ou dramáticas ou amorosas, elas desenvolviam muito mais aquela parte do cérebro emotiva, mas também a outra, porque o corpo caloso cerebral da mulher, ele é mais desenvolvido do que o do homem. Ela trabalha com os dois lados do cérebro. O homem não. O homem tem mais essa dificuldade. Faz muito bem, mas uma coisa de cada vez. A gente dá comida a uma criança, atende um telefone, assiste uma coisa que está passando na televisão, né, conversa com a pessoa que está do lado, tudo ao mesmo tempo. E dá certo. Mas o homem, se ele estiver fazendo alguma coisa, a gente perguntar, espera aí que eu já te atendo. Porque não consegue fazer, porque não foi criado para isso. Realmente ele é bastante, assim, criterioso naquilo que ele faz, mas é sempre assim, uma coisa de cada vez. Não era nem para infartar mais, né? Mas infarta. Também, sabe por quê? Não se cuida, né? Não precisa, tem pouca coisa para doer. O meu, quando foi uma vez fazer uma cirurgia, passou muito bem aí. O médico chegou lá, conversando comigo. Eu falei, doutor, mas nenhuma dorzinha dá, não? Ele falou assim, ele costuma dar. Eu falei, pois é, porque ele nenhuma dorzinha para falar que doeu, né? A gente passa tantas, né? Podia pelo menos um pouquinho, né? Aí ele falou, você queria que doesse? Eu falei, só um pouquinho, para ele saber quanto que dói. Né? Porque senão a gente passa por aquela que só reclama, né? Que dói aqui e dói ali. Bem, continuando aqui. Na 821, as funções a que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas ao homem? Olha que pergunta machista. Também. Eu briguei com o Kardec, mas eu não briguei não, porque ele era o homem do tempo e ele queria que os espíritos respondessem direitinho aquilo que ele também pensava, né? Tá aqui, ó, sim e até maior. Olha, sim e até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Realmente, uma coisa que jamais um homem vai poder fazer é gestar uma criança. Né? Ele é importante, claro, porque é necessário o gameta masculino e feminino. Mas hoje, com a fecundação in vitro, a atividade integral dele é desnecessária, né? Mas eu não acho que deveria ser assim, anular isso, né? Evidentemente que não. Mas a gente sabe que essa função é até maior, não resta dúvida. Né? Para aqueles que são acham que são muito superiores às mulheres. A mulher em sua natureza psicológica profunda, revela a função de quê? De dar forma, de proteger, de nutrir, de organizar o espaço, ajudar o homem a não se perder em sua própria busca. Possui um contato direto, profundamente intuitivo com o conhecimento. Quando a gente tem em casa um casalzinho, realmente, quando está assim pequeno, né? Se a menina, ela é mais velha que o menino, ela tem um comportamento extremamente maternal com o irmão. Sem que a gente fale, né? As crianças, as meninas que gostam de boneca, eu nunca gostei, eu achava aquilo horroroso, aqueles pareciam uns fantasminhas duros lá no canto, achava aquilo horrível. Mas as meninas que gostam de boneca tratam as bonecas como filhas, né? Como filhas. E dão papá, e cobre, e faz carinho, e bota pra ninar. É uma gracinha, é um instinto maternal.
isso é do espírito na polaridade feminina. Então ela cuida dos irmãos, né? Quando ela é mais velha, ela cuida. E é uma preocupação, né, com aquele irmão. Depois começa a briga, né? Que cresce, aí começa a brigar. Todo irmão se contraria, tem divergências. Mas a menina, ela tem essa preocupação. E não precisa nem pai e mãe mandar, é dela. Aquela necessidade de nutrir, de proteger, né, de dar forma. Ela quer fazer tomar aquela atitude realmente materna com os bichinhos que ela tem, né, bichinhos de estimação e até bichinhos de pelúcia. Cobre, dorme com ele, nina, né? É uma gracinha, realmente isso é do instinto realmente maternal. E esse contato direto, profundamente intuitivo com o conhecimento, ela tem. Tem porque ela desenvolveu isso ao longo do tempo, né? Pela necessidade de cuidar da prole sozinha, enquanto o homem saía para caçar e ficava semanas, às vezes, né? Naquelas regiões difíceis de se conseguir alimento, né? Aqui nós temos uma belíssima citação de Rui Barbosa, em contrapartida daquelas coisas horrorosas que a gente viu lá atrás de Rousseau, né? Do povo lá. No colo de uma mãe, forma-se o que há de maior e de mais útil no mundo, um homem honesto. A mais inocultável de todas as influências que atuam sobre a formação da natureza humana, em todos os seus elementos, é a mulher. A educação da mulher contém em si a educação do povo, como a terra-mãe contém no seio o mundo infinito da vegetação. Que coisa lindíssima, né? Essa citação de Rui Barbosa. E isso é muito real, porque a criança, no seu princípio ali, parece que ela é um papelzinho em branco. Não, ela não é um papel em branco. Ela traz um acervo enorme de conhecimento, né, de outras encarnações. Mas como ela ainda não consegue raciocinar por conta da sua estrutura física que não está pronta ainda, que lá pelo 6º, 7º ano é que começa a desenvolver o lobo frontal, né, do raciocínio, da lógica, ela não tem ainda capacidade de colocar tudo que ela sabe, nada. Ela é extremamente dependente. É um animal, né, de inteligência que está aí, que temos corpos, somos filhotes, né? Mas que mais tempo tem para crescer ali. A infância humana é a maior de todos, né? De todos os filhotes. A infância humana é muito longa. Nós temos primeira, segunda, terceira infância, passa para a adolescência e alguns ainda permanecem lá na casa dos pais, já na idade adulta, não conseguem cortar o cordão. Então é um tempo, principalmente na primeira infância, em que a gente precisa oferecer, principalmente não, nas 3, oferecer os valores, oferecer os exemplos. Porque quando essa criança sair da terceira infância e entrar na faixa da adolescência, e isso varia a idade de indivíduo para indivíduo, os meninos entram mais tardiamente do que as meninas, ali naquela fase, eles vão despertar para o que realmente aqui eles vieram fazer. Aí começa aqueles problemas, a gente começa a falar que são os aborrecentes, estão mal criados demais, revoltados demais. Não é isso. É que eles começam a despertar e trazer ao nível de consciência tudo aquilo que lhe foi permitido para a atual encarnação. Então ele começa a ter problemas, às vezes, com o pai, com a mãe, antipatia, às vezes, de um ou de outro, que ele não consegue explicar. Não é? Ele começa a perceber também nas atitudes do pai e da mãe aquilo que ele não considera certo. E ele começa a ter muitos conflitos. Então, naquela primeira, segunda e terceira infância, ele precisa receber muitos valores para que esses valores possam se sobrepor aos conhecimentos que ele traz,
aquilo que ele já conhece ali, que ele já sabe, ele para poder medir, porque ele vai receber uma influência muito grande da sociedade também. Então, numa circunferência assim, a gente divide aí em 4, metade dela, uma influência da mãe, outra influência de pai, ou do responsável, seja de quem for que estiver lidando. A outra parte, influência do meio em que vive, e a outra parte, influência do que ela já traz no seu acervo de conhecimento de outras vidas. Por isso que ela precisa receber muitos valores para que ela possa ter oportunidade de dar certo. Por isso que ele diz aqui, no colo de uma mãe forma-se o que há de maior e de mais útil no mundo, um homem honesto. Né? E isso é real. De acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? E eles são categóricos, olha aqui, ó. De direitos sim, de funções não. Não é discriminação isso aqui. Não é uma desigualdade. Realmente, a mãe tem funções na maternidade que o homem não tem, que o espírito feminino tem, o homem, né, o espírito encarnado em corpo masculino não tem determinadas funções. E ela precisa dar conta dessas funções, ela tem que dar conta dessas funções. É necessário que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe de fora e que a mulher do lar. Isso aqui, a priori, parece também uma discriminação, mas não é. Alguém tem que estar responsabilizado por determinado setor, isso em qualquer setor de trabalho. Né? As pessoas precisam estar direcionadas para aquilo que elas têm que fazer. É igualzinho você está num grupo de 10 pessoas, tem uma criança. Todo mundo está vendo a criança, todo mundo está olhando a criança. Mas se não tiver uma pessoa determinada a tomar conta daquela criança, ela corre o risco de sofrer um acidente e até morrer. Porque tem um monte de gente olhando, mas um acha que o outro vai olhar, que o outro vai olhar, e acaba a criança, às vezes, sofrendo um acidente sério. Por quê? Não tinham, a gente ficou naquele, mas eu pensei que você estava olhando, eu pensei que você... Não, é igual função, tarefa num trabalho. A pessoa tem que estar focada para aquilo que ela tem que fazer, porque o outro vai estar com outra atividade. Então não quer dizer, com isso aqui, que a mulher tenha que ficar em casa e o homem tenha que sair, para sair numa regra rígida, né? Em algo irreversível. Não é isso. A mulher, ela, por conta da sua função, ela pode trabalhar fora, ela pode sair, ela pode fazer o que ela quiser, mas ela não pode transferir aquela função divina que lhe foi dada, de encaminhar aquele ser que sob a sua responsabilidade está, que ainda precisa muito dela, para outra pessoa. Porque o próprio pai, às vezes, não consegue alcançar isso aí. Então é necessário que ela entenda essa parte. Por isso que a mulher tem aí um tempo grande, né, agora, de licença quando nasce aquele bebê. Então ela não pode transferir a função dela para ninguém. Ela pode fazer o que ela quiser, mas ela sabe que ela tem aquilo ali para cuidar. E o homem tem que saber também que ele tem que prover. Ele tem que ter essa tarefa, porque se ele não tiver foco nisso aí, quem é que vai sustentar a casa? A menos que eles troquem os postos, que isso é muito comum. Né? Hoje em dia, então, é muito comum. Quando a mulher, às vezes, tem um trabalho fixo e o homem, às vezes, perde o seu emprego, ele fica em casa cuidando dos filhos, da família, enquanto ela sai para prover o lar. Não tem problema. Claro que não. Alguém tem que estar responsabilizado por determinado setor para que as coisas funcionem direito. Mas isso em qualquer lugar, em qualquer instituição que a pessoa se encontre. Cada um segundo a sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. As mulheres têm salários menores, exercendo às vezes as mesmas funções.
elas não são respeitadas nos ambientes profissionais, principalmente se aquele ambiente é de domínio masculino. Então é isso que o Espiritismo condena realmente. Não pode acontecer isso. Ela não é inferior para ganhar menos, para exercer, né, aquela função, como aquilo ali é trabalho de mulher. Não, o trabalho é trabalho. Mulheres podem exercer, homens podem exercer. O que manda aí é a competência. É a competência. Eu tenho uma pessoa do meu círculo de amizades que é muito engraçado. Aquele casal é interessante. Ela não sabe nada de serviço doméstico, ela atua na área do direito, ela não sabe nada, ela tem pavor de tudo isso aí, de arrumar, de tudo. E ele adora. Ele adora. Ele adora decorar a casa, ele adora cozinhar, ele adora... E ele também atua numa área importante, não é do direito, não. Eu acho que é do setor de comunicações. E ele ama fazer isso. Então ela já sabe, se tem que trocar o móvel, é ele. Ela gosta de tudo, porque ela falou, para mim qualquer um serve. Ele que se preocupa com isso. Então ele é a dona da casa e ela é o marido. Ela falou, aqui as posições estão invertidas. Porque é ele que gosta disso e eu não gosto. Então, realmente para ela, né? Ele deu um anel de brilhante para ela, de presente. Aí um dia ele achou aquele anel lá no banheiro enterrado na saboneteira. Ele olhou aquilo, ele guardou, né? Ele falou, mas fulana, você não gostou? Eu gostei, mas você sabe que eu esqueci? Sabe por quê? Aquele livro que você me deu, eu não consigo tirar o olho dele. Aí eu estava lendo lá no banheiro, esqueci do anel lá. Ela valorizou mais o livro que eu dei do que o anel de brilhante. Eu falei, pois é, você não entendeu essa mulher ainda? Entenda, meu amigo, senão esse casamento não vai para frente. Né? E eles estão casados há um tempão, eles se adoram e não são gays, não. Ele é homem e ela é mulher. Na história a gente tem Chopin, né? Que tinha uma alma feminina e a mulher dele, Jorge Sand, adotou até um nome masculino, com alma masculina, mas os dois se entendiam muito bem, eram casados. Bem, a emancipação da mulher segue o processo da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Há mais de 100 anos, o Espiritismo indicou a solução exata do problema feminino. Igualdade de direitos e diversidade de funções. Isso é lógico, é óbvio, a fisiologia da mulher já dá, né, esse veredito aí, né? Marido e mulher não são senhor e escrava, mas companheiros que desempenham uma tarefa comum com a mesma responsabilidade pela sua realização. O feminino adquire um novo aspecto à luz desse princípio. A mulher não deve ser a imitadora e a competidora do homem, mas a sua companheira de vida, ambos mutuamente se complementando na manutenção do lar, que é a célula básica da estrutura social. Quando se fala que a família é a célula básica, no corpo da gente, o que acontece quando uma célula está doente? Quando uma célula se multiplica mais do que deveria, né? É o câncer. É uma doença fatal. Então, todas as vezes que essa célula básica da sociedade se desfaz, a sociedade corre risco. Por isso que a mulher tem que ter muito cuidado, porque quando ela vai desempenhar suas funções, ela que não pense que ela está alcançando uma liberdade, ela tenha certeza de uma coisa, ela está acumulando trabalho. Ela está acumulando trabalho, ela não está abdicando de um trabalho doméstico, porque ela tem funções domésticas que devem ser respeitadas, mas ela está acumulando. Isso é lícito, é importante, porque não tem essa de mulher que não é inteligente, homem que é inteligente, isso é uma tremenda bobagem. E ao longo da história a gente vem vendo a atuação feminina em todos os setores, né, político-social, doméstico, em todos os setores, com uma atuação importantíssima. Trouxemos aqui 3 mulheres importantíssimas, né, na NASA. O livro Estrelas Além do Tempo surgiu um filme que deixa muito a desejar, o filme, porque coloca uns exageros ali que não vale muito a pena, mas o livro é importante. Então nós temos essa mulher aqui maravilhosa, a física Katherine Johnson,
de 98 anos, ela está viva, recebeu agora uma condecoração maravilhosa da NASA. Começou a trabalhar para a NASA em 1953 e realizou importantes cálculos de trajetórias de voos espaciais. Seu currículo reúne o projeto Mercury, que levou o homem pela primeira vez ao espaço, e Apolo 11, responsável por enviar o primeiro homem à Lua. Foi esta física que salvou John Glenn, porque os cálculos estavam errados. Ele ia se espatifar na reentrada. E na última hora ele falou, no filme diz para ele chamar essa mulher. Mas eu não sei se foi bem assim, mas na última hora o chefe dela pede para ela recalcular a entrada e tinha erro, e ela recalculou e ele entrou e conseguiu se salvar. Foi aí uma maravilha, que foi o primeiro homem americano, né? O primeiro astronauta americano que orbitou a Terra. E ela que foi responsável por essa façanha feliz, né? Que não aconteceu nada com ele. E foi muito difícil para ela, foi muito difícil, porque ela é afro-americana. Ela tem uma descendência afro, e é muito difícil, enfrentando preconceitos de toda a ordem. A história dessa mulher é linda, e é uma inteligência assim fora da curva. Realmente os cálculos que ela fazia, né, eram muito precisos, muito. E ela foi a principal ali desse programa espacial, né? A outra trabalhou com ela, que são história de 3 mulheres importantes na NASA, né? A matemática Dorothy Vaughan, que foi chefe da West Área dos computadores, um grupo de trabalho composto inteiramente por mulheres negras e matemáticas. Essa promoção a tornou a primeira supervisora negra da NACA, a agência anterior à NASA. Uma das poucas mulheres em uma época em que o racismo era explícito no país. Essa aqui era um computador, essa mulher. E realmente ela foi assim da maior importância, e junto com a outra fazia os cálculos e trabalhava junto com ela essa aqui, a Mary Jo Jackson, que em 1958 foi consagrada como a primeira engenheira negra da NASA. Ela influenciou de forma positiva a contratação e promoção de mulheres no ramo da ciência, engenharia e matemática na Agência Espacial Americana. Jackson faleceu em 2005 aos 83 anos. Ela foi pioneira também na escola de engenharia, e é muito interessante o diálogo dela quando ela pede, porque era só para brancos, né? Então o filme é muito interessante, mas com certeza o livro mais, mostrando a história dessas mulheres, dessas inteligências maravilhosas, inteligências encarnadas num corpo feminino que, por não ter sexo, o espírito, poderiam estar em corpos masculinos, né? Então a gente vê que o Espiritismo mostra com clareza isso, esclarecendo essa coisa importante, né? Essa igualdade entre o homem e a mulher, uma vez que o espírito não tem sexo. Ora encarna em corpos masculinos, ora encarna em corpos femininos. Que a gente continue estudando essa maravilha que nos orienta tanto. E semana que vem, então, a gente continua com a questão, né, dando continuidade aí a essa igualdade, com o estudo da sexualidade, o sexo dos espíritos, para que a gente possa compreender perfeitamente essa função tão importante. Muita paz para todos.